Olá pessoal, meu nome é Davi Almeida, sou gestor de carteiras autorizado pela CVM e vamos falar hoje sobre a diferença entre volatilidade histórica e volatilidade implícita e vamos tentar entender se existe uma vantagem para o vendedor sobre o comprador de opções. Isso aqui é Invest TV, fique ligado. Lembrando para você não esquecer de seguir a gente lá no Instagram, tá? A gente está com conteúdo exclusivo lá falando sobre opções e dando dicas de trades todos os dias. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você ser avisado quando pintarem os vídeos novos. Bom, a diferença entre a volatilidade histórica e a volatilidade implícita é basicamente uma. Enquanto a volatilidade histórica é uma métrica do passado, a volatilidade implícita é uma métrica do futuro, tá? Então a volatilidade histórica a gente sabe exatamente qual foi. Por quê? Porque ela já aconteceu. A volatilidade implícita, como é uma métrica do futuro, a gente tem apenas uma projeção do que pode acontecer. Um erro muito comum, tá? Que está em muitos vídeos sobre volatilidade aqui do YouTube, é achar que a volatilidade implícita é algo que já está dado para a gente, né? A gente não sabe. O modelo de Black-Scholes, que é o modelo de precificações de opções, existe exatamente para isso. Ele existe para resolver a volatilidade implícita, descobrir qual ela é, tá? Então, os preços é que determinam a volatilidade implícita e não o contrário, tá? Então, primeiro existe uma movimentação de preços, as pessoas decidem comprar opções, tá? Ou para especular ou para se proteger num movimento muito extremo do mercado. E essa inflação dos preços, aumento dos preços, é que gera um aumento na volatilidade, tá? E não o contrário. Então os preços determinam a volatilidade implícita. É por isso que a gente sempre busca vender prêmio em cenários de alta volatilidade, porque os preços já estão inflados, isso já aconteceu antes. Então a volatilidade é um reflexo do aumento dos preços. Então muito cuidado com isso, pessoal. Bom, mas o que é a volatilidade histórica, né? Ela é simplesmente a volatilidade que ocorreu em um determinado período. Né? Qual período? Você escolhe, tanto faz. Você pode determinar a volatilidade histórica do período que você quiser. Aqui no exemplo, ó, coloquei aqui a ação Petro 4 negociada por R$30. Tá? Isso no dia 1º de junho, 1/6. Aí o que aconteceu? Um mês depois, no dia 1/7, ela caiu para R$27. Então essa foi uma queda de 10%. Então o que a gente pode concluir? É que a volatilidade histórica em um mês foi de 10%. É simples, muito fácil de entender. A volatilidade histórica é a coisa mais fácil que tem de entender. Se a gente quiser saber quanto foi em 6 meses, em um ano, é só a gente pegar a variação da ação nesse determinado período, tá? A variação percentual do ativo. Bom, e a volatilidade implícita, tá? A volatilidade implícita, ela é um movimento anual, tá? Anual, então é um ano. Implícito, é o contrário de explícito, você não sabe qual que é. Tá? É implícito, é apenas uma projeção de um ativo com uma probabilidade de 68,2% de ocorrer. Tá? 68,2% seria um desvio padrão. Tá? Um desvio padrão 84%, um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo, porque o ativo pode se movimentar para os dois lados. Então é isso. Simplesmente é um movimento anual, tá? Uma projeção desse movimento com uma chance de 68,2% de ocorrer. A gente não sabe se vai acontecer. A gente só sabe que existe uma chance de 68,2% de ocorrer. Aqui no exemplo a gente vai entender bem isso. Ó, aqui no nosso exemplo, ação negociada por R$50, tá? Nesse caso a gente está falando uma ação com 20% de volatilidade implícita. O que significa isso? Que em um ano a chance dela é de 68,2% dela se movimentar isso daqui, ó. 20% para baixo, tá? 20% de 50 são 10, então seria 40. Ou 20% para cima, tá? Então a chance existe 68,2% de chance de em um ano ela ficar nesse range aqui, ó. Tá?
Não significa que vai acontecer, não significa nada. Significa apenas que tem essa probabilidade. E aqui, no outro exemplo, já uma ação com 50% de volatilidade implícita, tá? O que significa isso? Que significa que existe a chance dela se movimentar 50% para baixo ou 50% para cima. Então a chance existe dela ficar nesse range aqui, né? Qual a chance? 68,2% dela ficar aqui, tá? O resto é dela sair, um movimento extremo mais para cá. Então esse aqui é uma ação com alta volatilidade, mais de 50%, tá? 50% de volatilidade implícita. Fácil, né? Muito simples de entender. Bom, agora vem o detalhe, né? Aquele detalhe que você só vê na Invest TV. É aqui que a gente mostra para você qual a melhor forma de se operar e o porquê dessa ser a melhor forma de se operar. O detalhe é o seguinte: desde 1990, a volatilidade implícita superestimou a volatilidade histórica em 83% dos dias, tá? Esse número é muito expressivo, um número muito grande. O que acontece? Isso criou uma oportunidade de arbitragem para o vendedor de opções. Bom, significa que a volatilidade implícita vai superestimar, ela vai ser maior do que a histórica? Sempre não. Significa apenas que ela foi em 83% dos dias. Então, a gente tem muitas razões para acreditar que essa é uma tendência, ela vai continuar sendo superior à histórica ao longo do tempo. É aí que está um edge, uma vantagem do vendedor de opções. Vamos explicar aqui no exemplo. Ó, aqui a gente tem um gráfico, tá? No eixo Y, o prêmio da opção, e aqui o strike, né? O preço de strike. Aqui está a volatilidade histórica, né? Como que é o comportamento? Os movimentos menores, né, da ação, do ativo, eles ficam aqui, né? Quanto é maior a chance de acontecer um movimento menor, uma variação menor, né? As variações maiores, a chance delas acontecerem são menores, né? Até se essas variações muito expressivas, uma queda muito grande no mercado, que são esses eventos aí, os cisnes negros que a gente chama, que as chances existem, mas elas são pequenas, cada vez menores. Então, maior a chance é da variação ser pequena e ficar aqui. Então, o número de ocorrências aqui é maior. Isso a volatilidade histórica, né? Agora, vamos colocar o gráfico da volatilidade implícita. Ó, quando a gente coloca a volatilidade implícita, a gente percebe o quê? Que ela superestima a histórica, ó. Ela é maior, tá vendo? Ela é maior, tem uma diferença aqui. Tá? Então os modelos de precificações de opções consideram a volatilidade implícita, mas ela não acontece sempre, porque as pessoas superestimam os eventos que vão acontecer. Tá? Então as pessoas compram opções, né, imaginando que os eventos vão ser maiores do que eles efetivamente são historicamente. Então tem uma diferença aqui entre a volatilidade histórica e a implícita. Bom, e o que é essa diferença entre a volatilidade implícita e a volatilidade histórica? É a vantagem do vendedor de opções, tá? Aqui é onde o vendedor tem uma vantagem sobre o comprador. Essa aqui é a vantagem, tá? Essa diferença entre a volatilidade implícita e a volatilidade histórica. E o que a gente descobriu? Quanto maior for a volatilidade, maior é também essa diferença aqui. Então, se a volatilidade implícita for maior, for aqui, essa diferença vai ficar maior ainda. Tá? Então, a vantagem do vendedor de opções sobre o comprador, ela é maior ainda, tá? Então, quando a volatilidade é maior. Então, aqui é onde está o edge. É por isso que o vendedor de opções se dá bem, tem lucros maiores no curto prazo, porque ele tem uma vantagem. Então, enquanto o modelo de precificação considera a volatilidade implícita, a volatilidade real, que é a volatilidade histórica, ela é menor. Legal, pessoal? Vamos aqui para os pontos chaves para a gente sedimentar isso na nossa cabeça? Bom, volatilidade histórica é uma métrica do passado, enquanto a volatilidade implícita é uma métrica do futuro, ela é uma projeção que pode ou não acontecer. Volatilidade implícita é uma estimativa de movimento do preço
anual de um ativo, tá? Então a volatilidade implícita se refere a um ano. E a volatilidade implícita costuma superestimar a histórica, isso que a gente aprendeu agora, e aí é onde está a vantagem do vendedor sobre o comprador de opções. Legal, pessoal? Gostaram do vídeo? Não esqueça de deixar o seu curtir, isso ajuda bastante o canal e ajuda também quem está procurando esse conteúdo aqui no YouTube. Meu nome é Davi Almeida, esse aqui é o Invest TV, um abraço a todos e até o próximo vídeo.